temos aqui entre nós duas pessoas particularmente preocupadas e conhecedoras do que se poderá designar como estratégia. Nuno Sardinha Monteiro, que é, além de ser oficial da Armada, é chefe de planeamento do Estado-Maior da Armada, e o José Manuel Marques, que é diretor de serviços de Ambiente e Sustentabilidade Marinha. Sustentabilidade Marinha na DGRM, peço desculpa. É curioso porque nós, há uns anos, tivemos também gosto de ter na conferência o Nuno Sardinha Monteiro, para fazer assim, a abertura da conferência, que foi em 2017, creio eu. E o tema era exatamente, o tema era exatamente a estratégia. E curiosamente nós, digamos assim, foi curioso porque as apresentações acabaram por coincidir bastante, embora nós não tivéssemos conversado. E nós, o que se poderá ver é que as nações afirmam-se de vários modos, essencialmente por três modos, que é pelo poder militar, mais tradicionalmente, que tem vindo a ser substituído em grande medida pelo poder económico, e as nações de menor poder militar e menor poder económico têm um outro instrumento ao seu alcance, que é o direito. Que também tem a ver um pouco com, digamos, com a mentalidade da época, e hoje em dia o direito está muito relacionado com o ambiente, que é uma preocupação dominante. Ora, é exatamente pelo ambiente que vamos depois parar às questões das áreas marinhas protegidas, porque em termos estratégicos, áreas marinhas protegidas e a defesa e da soberania portuguesa, de alguma forma, estão interligadas. E de modo que eu começava por perguntar se nós hoje temos capacidade de meios para vigiar, controlar e, digamos assim, defender o nosso mar. Bem, eu penso que essa pergunta é mais dirigida a mim, portanto, sim. Eu começo por referir, eu partilho aquilo que disse e até ligava um bocadinho com aquilo que foi a minha intervenção exatamente na abertura da conferência há 4 anos atrás. Eu tentei, se bem me lembro, fazer uma aproximação àquilo que são os assuntos do mar de uma maneira multidisciplinar, cobrindo exatamente 5 vertentes. A vertente política, diplomática, a vertente económica, a vertente securitária e militar, a vertente social, que é bastante importante, sobretudo num país como Portugal, e a vertente ambiental. Normalmente, nas apresentações que faço sempre sobre estratégias para o mar, aproximações para o mar, tento sempre adotar essa visão multidisciplinar das cinco vertentes, dos 5 âmbitos, e noto que a vertente ambiental é uma vertente que tem ganho cada vez maior preponderância, nomeadamente, e eu próprio, nessas apresentações que muitas vezes faço e nos artigos que escrevo sobre os assuntos do mar, a partir de certa altura, e por ter exatamente uma noção da importância fundamental dos aspectos ambientais e da ligação intrínseca entre o mar e o ambiente no nosso planeta, passei a começar todas as apresentações exatamente com a perspectiva ambiental. Começo sempre pela perspectiva ambiental, depois a perspectiva político-diplomática, a perspectiva económica, a perspectiva social, no caso português, da nossa relação como portugueses com o mar, e termino sempre com a securitária, porque a securitária, a perspectiva militar, acaba por sobrepor a todas as outras, não é? Porque os aspectos de segurança têm a ver com os aspectos ambientais, com proteção ambiental, numa vertente essencialmente de safety, tem a ver com também uma vertente político-diplomática, numa
numa perspectiva de exercício da autoridade do Estado e da soberania do Estado nos espaços marítimos que são, cujos direitos lhes são consignados pelos instrumentos de direito internacional. Obviamente que a vertente securitária também tem também se sobrepõe à vertente económica, na medida em que a intervenção dos Estados no âmbito securitário permite proteger os recursos do Estado nesse mesmo mar, e também na vertente social, naturalmente, porque muitas das ameaças que se desenvolvem no mar e através do mar acabam por ter efeitos sociais muito nefastos. Eu começo logo pelo narcotráfico, que tem uma grande componente que decorre nos espaços marítimos e que depois vai corroer todo o tecido social de um país. Portanto, esta introdução foi para fazer um bocadinho a ligação com a minha intervenção há 4 anos atrás, na abertura da conferência do Jornal da Economia do Mar, em que abordei de facto essas 5 vertentes, e para referir que a vertente ambiental é uma vertente que acaba por presidir a todas as outras. E por isso mesmo eu começo sempre pela ambiental e acabo sempre pela vertente securitária, porque a securitária, como já referi, se sobrepõe a todas as outras. Eu diria que a vertente securitária não é uma dimensão de per si, é uma dimensão que se sobrepõe às outras 4, porque em segurança no mar tudo o resto fica comprometido. Em relação à vertente ambiental, ou à dimensão ambiental dos assuntos do mar, eu gostava ainda de referir que esta pandemia, com tudo o que mal nos trouxe, em termos económicos, financeiros, sociais, acho que acabou por, em termos ambientais, em termos latos, daquilo que é a relação do homem com a natureza, permitiu-nos repensar a relação do homem com a natureza. E embora de forma um bocadinho indireta, o facto é que acho que vai ter efeitos extremamente positivos naquilo que será uma maior interiorização para os problemas de necessidade de preservação ambiental, de resposta às alterações climáticas, de preservação da biodiversidade, que no mar é um aspecto fundamental, e aí as áreas marinhas protegidas serão sempre fundamentais. Portanto, este é outro ponto que eu acho que é importante. A pandemia, com tudo o que mal trouxe também uma maior consciencialização de todos para as questões ambientais. Um reforço da atenção às questões ambientais, no geral, e em particular no mar. E em particular no mar também, em particular no mar. Eu até diria mais, de uma forma mais lata, um reforço da consciencialização da necessidade de repensarmos a relação do homem com a natureza, que envolve naturalmente os aspectos ambientais, de biodiversidade, de alterações climáticas. Respondendo já mais diretamente à sua pergunta, obviamente em toda a sociedade há uma maior preocupação com... na Marinha isso também acontece, e portanto há uma grande preocupação com todos os aspectos ambientais. Nós criámos no final de 2020, temos no processo de gestão estratégica da Marinha, temos um instrumento que se chama os programas intersetoriais, que permitem envolver toda a Marinha em determinados objetivos de longo prazo definidos pelo chefe de Estado-Maior da Armada. E criámos um programa especificamente dedicado à sustentabilidade ambiental, e que tem 2 componentes. Uma é que a nossa pegada ambiental diminua, em termos de infraestruturas, em termos de navios, em termos de atividades, cada vez menos efeito negativo no ambiente, e outro é nós próprios, e naturalmente, colaboramos com os nossos meios na preservação do ambiente e da sustentabilidade ambiental e da biodiversidade no mar. Seja no apoio ao combate à poluição no mar, seja na fiscalização e controle das atividades da pesca, seja no controlo também no mar e na dissuasão de eventuais derrames. Portanto, é uma preocupação prioritária da Marinha Portuguesa,
e que temos vindo a dedicar-lhe a maior atenção. Em termos de meios, temos neste momento, de facto, foi aprovada no Dia da Marinha, este ano, em maio, no dia 20 de maio, uma resolução do Conselho de Ministros que permite ao Ministério da Defesa Nacional avançar com o processo de aquisição e construção de mais 6 navios de patrulha oceânica. O Sistema de Forças Nacional Português prevê 10, nós só temos 4. Foi um programa que, por razões diversas, foi escorregando ao longo do tempo, mas o que é facto é que agora vai certamente ter um novo impulso, com os 10 navios de patrulha oceânica que a Marinha terá, como tudo indica, até final desta década, a Marinha terá certamente meios bastante robustos para assegurar a vigilância, o controlo, a dissuasão nos espaços marítimos nacionais. Mas neste momento os nossos meios são escassos. Já regressamos a esse tempo, a esse tema. Entretanto, a questão que se coloca também, ou que se poderá colocar, é sobre o valor estratégico das áreas marinhas protegidas. Certo, José Manuel? Sim, as áreas marinhas protegidas hoje assumem valor estratégico em 2 dimensões. Por um lado, nas questões ambientais, propriamente ditas, questões ambientais ligadas à conservação da natureza, sobretudo à conservação da natureza marinha, do mar, dos ecossistemas marinhos, mas também assumem uma componente estratégica no que diz respeito à afirmação da soberania dos Estados e da ocupação dos Estados nas zonas marítimas. Ainda nos anos 80 do século passado, havia Estados costeiros que afirmavam a sua soberania com explosões nucleares e com testes nucleares em zonas, por exemplo, estou a recordar de alguns atóis no Pacífico, e isso era feito. Hoje os Estados, em particular do mundo ocidental, tentam marcar a sua soberania com a criação de grandes áreas marinhas protegidas, porque através desse meio conseguem, digamos, estender a sua jurisdição no sentido de leis que se apliquem àquela zona, àquele território entre aspas. E, portanto, isso é um movimento internacional. Há vários, recordo, por exemplo, há uma disputa, as disputas marítimas são feitas neste momento com países ambos a classificarem uma área marinha protegida num determinado sítio em simultâneo. No caso, por exemplo, da Dinamarca e do Reino Unido, ambos classificam uma área marinha protegida e propõem uma área marinha protegida para o mesmo sítio. Portanto, as áreas marinhas protegidas começaram a assumir este papel estratégico de afirmação de soberania e de ocupação do mar por parte dos Estados costeiros. Mas, digamos assim, em termos estratégicos, a importância das áreas marinhas protegidas é porque não respeita apenas o ambiente, também acaba por reforçar a autoridade do Estado, se assim se pode dizer, até por exclusão de algumas atividades que, de modo geral, são permitidas. Sim, há um maior reforço, digamos, da capacidade de intervenção do Estado nesse local, quanto mais não seja porque esse local vai exigir um maior esforço de monitorização e de vigilância. Portanto, os Estados começam a perceber que, com os poucos meios que têm, relativos, não é? Que é mais importante focar-se e focar os meios e os esforços na conservação do ambiente marinho, porque estão a matar 2 coelhos com uma cajadada. Por um lado, a proteção do ambiente e a conservação dos ecossistemas marinhos, e por outro lado, a ocupação territorial, de facto, de grandes extensões marítimas muito longe da costa, não é? Portanto, isto é um novo tipo de áreas protegidas que não existia até há muito pouco tempo. São áreas, Portugal também está neste movimento, e as áreas marinhas, as grandes áreas marinhas protegidas que nós temos previstas são, algumas delas são, 2 delas pelo menos, ou 3, são maiores que todo o território de Portugal, não é? Portugal imerso, todo o território imerso. Áreas com mais de 150 mil km², 120 mil km²,
Portanto, são grandes espaços que estão longíssimos da Mas costa. no nosso caso, será legítimo nós entendermos que a importância das áreas marinhas protegidas vai a ponto de hoje, enfim, de acordo com o Tratado de Lisboa, embora isso seja algo que as pessoas discutem, mas de facto nós hoje não temos jurisdição sobre a coluna d'água. Ou melhor, a gestão da coluna d'água já é uma prerrogativa de Bruxelas. Se nós tivermos uma área marinha protegida, nós temos prerrogativas acrescidas, digamos, na gestão dessa área. E isso poderá ser uma virtude ou uma vantagem para nós, ou não? Sim, o Tratado de Lisboa tivesse, do ponto de vista dessa infelicidade, não foi só o Tratado de Lisboa, foi o Tratado de Lisboa e alguns regulamentos ligados à PCP, à Política Comum de Pescas, que, de alguma forma, em Portugal, enfim, andou, na minha opinião, um pouco distraído nessa altura com isso, mas Portugal e os outros Estados costeiros, não foi só Portugal, em que há ali algumas nuances que permitem à Comissão Europeia entender que a gestão do mar e das zonas económicas exclusivas é da sua competência. E o que nós temos feito, e todo o trabalho que nós temos feito aqui, é no sentido de reforçar as componentes ambientais nessas zonas, porque a componente ambiental dentro da União Europeia está sob gestão partilhada, portanto é gestão partilhada entre os Estados-membros e a Comissão, e não está sob a dependência exclusiva da Comissão. A Comissão tem tentado fazer isso. Recordo-me de um processo que a Comissão Europeia pôs ao Conselho, porque o Conselho resolveu designar uma área marinha protegida na Antártida, e a Comissão meteu o Conselho em tribunal porque achava que isso era uma competência que era exclusivamente da Comissão Europeia, ao abrigo da Política Comum de Pescas e ao abrigo também do que estava escrito no Tratado de Lisboa. É um facto é que a Comissão perdeu o processo no Tribunal de Justiça, porque está claro hoje que as competências exclusivas da Comissão Europeia referem-se apenas, no que diz respeito ao mar, à política comum de pescas, portanto ao pescado. Tudo aquilo que não é pesca e que não é sujeito a pesca está ou sobre a competência exclusiva dos Estados, em alguns casos, ou então é competência partilhada. E, portanto, mas enfim... Mas a tendência é para haver, para que a Comissão se imiscua cada vez mais nos assuntos do mar, digamos assim. Sim, sim. E uma via poderá ser pelo ambiente, pela política comum de pescas e pelo ambiente também. Isso é muito visível. A Comissão recentemente está, e isso acentuou-se muito com o Brexit. Após o Brexit, a União Europeia ficou sem um importantíssimo Estado costeiro, aliás, sem o mais importante Estado costeiro da União, e sem a sua capacidade militar, que representava 1/3 de toda a capacidade militar da União Europeia, e, portanto, após o Brexit, a Comissão sentiu-se, digamos, não com tanto peso que a contivesse, e repescando meros formalismos burocráticos de alguns procedimentos, de instrumentos não vinculativos e por aí fora, e está a tentar, por exemplo, substituir-se aos Estados costeiros, às partes da OSPAR. A OSPAR é a Convenção Marinha do Atlântico Nordeste para o Ambiente Marinho. A Comissão Europeia, dizia eu, está neste momento num processo de controle das diversas organizações, das diversas convenções marinhas regionais. Portanto, está num processo de controle dos assuntos estratégicos dessas convenções. Portanto, substituindo-se aos Estados costeiros nessas convenções. Portanto, há aqui, a Comissão Europeia não desistiu, apesar de ter perdido em tribunal aquele importantíssimo processo, ela não desistiu de maneira nenhuma de assumir protagonismo em nome da União Europeia sobre todos os assuntos do mar. Vamos ter aí um grande desafio. Imenso, porque a primeira coisa é que a União Europeia não tem mar. A União Europeia não tem mar. Muitas vezes fala-se nisso, no mar da União Europeia, mas a União Europeia não tem mar. Quem tem mar são os Estados-membros. Os Estados-membros é que têm mar. Não há um mar da União Europeia. Mas está-se a tentar. A Comissão Europeia tem tentado muito
transformar, digamos, a política comum de pescas, migrar de uma política comum de pescas para uma política comum de mar, o que causa problemas muito sérios a Portugal, porque, enfim, Portugal, não sendo propriamente uma nação continental, sempre se desenvolveu num espaço geopolítico atlântico, ribeirinho, e com parceiros, enfim, das margens das bacias oceânicas onde nós temos estado ao longo dos séculos. É complicado, não é? É complicado. Nós estamos aqui a falar de áreas marinhas protegidas, neste caso são sobretudo aquelas mais distantes da costa, já voltamos a outras mais próximas da costa, mas isto também nos conduz a uma reflexão que a Marinha estava a fazer em tempos, que era sobre, no fundo, que meios e capacidades é que no futuro vão ser necessários. Estava agora a referir que a Marinha poderá, os famosos 6 patrulhas oceânicas poderão vir a ser construídos. Imaginamos que nos próximos 10 anos, vamos supor que assim será, mas nós, independentemente, entretanto, já não temos sequer um navio reabastecedor e há anos que se fala no navio polilogístico, etc, etc. Nós não vamos vigiar as áreas marinhas protegidas com fragatas, obviamente, não é? E, portanto, o que eu me pergunto é se a Marinha também, ou tem, com certeza, tem vindo a desenvolver programas compreendendo estas novas realidades e como é que se prevê que possa ser a evolução. Muito bem. Eu antes de entrar por aí, gostava só de referir aqui um aspecto que é o seguinte. Não foi o Tratado de Lisboa que cedeu os direitos sobre a exploração do mar para a União Europeia, uma vez que o Tratado de Roma, que criou as comunidades, logo em 1957, previa um mercado comum da agricultura e do comércio de produtos agrícolas abrangendo a pesca. Isso tem sido um paradoxo errado. Todos que conhecem o mar sabem que existe no âmbito da União Europeia, que é considerar a pesca dentro da agricultura. Está completamente errado, mas que foi assim durante anos e anos e anos e anos. Isto para dizer o quê? Depois a Política Comum de Pescas foi criada formalmente em 83, como referiu o Dr. José Marcos, através de regulamentos, portanto, e em 86, quando nós aderimos à então CEE, Comunidade Económica Europeia, a Política Comum de Pescas era uma realidade incontornável. Portanto, esse debate, quanto a mim, devia ter sido mais feito em 86. Eu, na altura, era um jovem cadete a entrar na Escola Naval, mas o processo estava em marcha na altura, começou em 57, como eu disse. Mas desculpe, para clarificar, eu estou inteiramente de acordo consigo. A questão é que quando há a última revisão da PCP, e que foi, salvo erro, por 2013, ou coisa assim que o valha, ao abrigo da PCP, portanto, houve ali uma porta que se abriu, não apenas para a pesca, mas para todos os recursos biológicos marinhos. Certo. E, portanto, e o que nós temos defendido é que os recursos biológicos marinhos de que se fala são só os comerciáveis, porque senão, através dessa porta, a Comissão Europeia pode entrar por todo lado, não é? Porque recurso biológico marinho é tudo. Claro, o meu grave é só no sentido de dizer que às vezes colocamos o ónus no Tratado de Lisboa, quando a Política Comum de Pescas, todo este processo começou com o Tratado de Roma. Aliás, não é por acaso que a Noruega decide nunca aderir à União Europeia, exatamente porque percebe que, havendo uma comunitarização dos recursos da pesca, tendo a Noruega espaços marítimos de grande dimensão, aliás, está com Portugal, eles não quiseram ficar sujeitos a que os recursos desse espaço, nomeadamente os recursos da pesca, fossem geridos de forma comunitária. O que o Tratado de Lisboa veio trazer de novo foi uma disposição de direito originário a afirmar aquilo que já constava no que se chama o direito comunitário derivado, ou seja, um conjunto de regulamentos
que, por outro lado, já estavam de acordo com os tratados. Isto é só uma nota, só um pormenor é que rodapé. o Tratado de Lisboa é mais um passo, como sempre a União Europeia faz, é que vai passo a passo. A política da União Europeia é a política dos pequenos passos em tudo. Exatamente. A questão das pescas começa logo no início, em 57, com o Tratado de Roma, e portanto depois os pequenos passos, vai avançando, em 83 a criação formal da política comum das pescas, o Tratado de Lisboa passa a consagrar num instrumento de direito originário, direito comunitário originário, que é um tratado naturalmente, aquilo que já constava nos regulamentos e pronto, e tem vindo a avançar, culminando naquele regulamento que o Dr. José Marques já referiu. Sim, mas de qualquer maneira, uma pequena nota também, concordando consigo, só para ir aqui acrescentando algumas pinceladas. De facto, isso na Noruega é verdade, a Noruega não entra por causa das questões das pescas, mas a Islândia também não entrou na União Europeia por causa das questões das pescas. A Dinamarca tem um pé dentro e um pé fora. Claro, e retira a Groenlândia, não é? Groenlândia e as Ilhas Faroé. E o Reino Unido, quando entra, a questão da política comum de pescas foi uma das questões mais complicadas, embora o Reino Unido não tivesse, enfim, em termos relativos, um grande interesse na pesca, que não o tinha, em termos relativos, quando se compara com Portugal, não é? E quando o Reino Unido sai, a questão que está ali, uma das questões de fundo, é justamente a política comum de pescas, nomeadamente ali no Mar do Norte. Portanto, a política comum de pescas, quando é criada em 57, e temos que perceber que a União Europeia é criada num contexto de Guerra Fria, é criada num contexto de Guerra Fria, de mundo de blocos, e, portanto, seria uma resposta ocidental das nações continentais da Europa, enfim, ao que acontecia no Leste. E, portanto, a política comum de pescas, naquele núcleo de nações centro-europeias, digamos, até poderia fazer algum sentido. A questão depois coloca-se é quando as nações marítimas, as nações pesqueiras fortes, não é? Ou as nações onde o seu espaço geopolítico é o mar, a política comum de pescas, não sendo a questão do mar na sua totalidade, vai, obviamente, afetar questões de soberania e de exercício das prerrogativas do Estado costeiro a estes países, que são muito complicadas. Desculpe só... eu concordo inteiramente. Isto é para ver um debate, como costumamos dizer, não é? Um debate entre todos, sem lábia, citando o Padre António Vieira, e sem falsos salamaleques. Portanto, sim senhor, aqui via Zoom é que não dá tanto como seria ao vivo, não é? Por isso é que é pena não poder ser ao vivo, mas sim. Peço desculpa. Continuo. Eu agradeço o complemento do Dr. José Manuel Marques e daqui retiramos, penso que todos, uma conclusão. É que, de facto, a questão dos recursos do mar são estratégicos para a maior parte dos países que têm mar e, portanto, guiaram e orientaram decisões geoestratégicas de países como a Noruega, a Dinamarca, o próprio Reino Unido e também Portugal. Quer dizer, tem havido alguma atenção a estas matérias em Portugal, embora, como eu digo, isto seja... Quando nós entramos na União Europeia, os dados já estavam lançados em termos da comunitarização das pescas e, portanto, esse é o ponto que eu faço. Não foi por falta de atenção da parte portuguesa durante a negociação do Tratado de Lisboa, foi um mecanismo que já estava em curso, nomeadamente na tal política de pequenos passos, que levou e tem vindo a levar a uma progressiva gestão comunitária dos recursos de mar. Encerrado este capítulo, e agradeço mais uma vez todos os complementos que o Dr. José Manuel Marques deu e que permitiram reforçar aqui a importância, de facto, deste aspecto. Eu ia, então, para a resposta mais direta à pergunta sobre que capacidades para vigiar o nosso mar. Sim, concordo consigo, não é com fragatas, embora as fragatas também possam funcionar não só como meio de dissuasão importante, como também em todas as missões, e essa é uma grande característica dos navios e do poder naval e das marinhas, é a sua flexibilidade no emprego no mar. O navio que vai para o mar
e que possa ir fazer uma surveillance de âmbito militar a uma força naval russa que passe nas nossas águas, vai ao mesmo tempo dissuadir eventuais ações de narcotráfico, de pesca ilegal ou não regulamentada, pode e estará disponível para ações de busca e salvamento no mar. Portanto, o navio, quando está no mar, faz toda uma panóplia de funções. Dito isto, quais são os meios essenciais para nós assegurarmos a vigilância nos nossos espaços marítimos, incluindo as áreas marinhas protegidas, mas não sendo exclusivo, naturalmente, às áreas marinhas protegidas. Todos os meios navais, o CANPEOS aí terá um papel importante, naturalmente, mas eu diria que a vigilância se vai fazer, a vigilância e a intervenção em 3 níveis. Primeiro, a gente só pode defender aquilo que conhece. Para conhecer, precisamos de navios de investigação científica. Portanto, navios hidrooceanográficos, navios científicos, é uma das prioridades da Marinha no âmbito daquilo que respeita à extensão dos nossos espaços marítimos, à extensão da plataforma continental, às futuras áreas marinhas protegidas. Portanto, conhecer para depois defender. E reitero a importância de navios de investigação científica. Segundo vetor, veículos não tripulados. A Marinha está a edificar destacamentos de veículos não tripulados para operar a partir dos navios de patrulha oceânica e das fragatas e que permitem, de facto, alargar extraordinariamente a área de vigilância. Nós não vamos vigiar um mar e uns espaços marítimos que poderão ser 40 vezes superiores ao território nacional, com navios em todo lado, obviamente. Vamos vigiar com alguns navios e, nesse âmbito, os veículos não tripulados serão uma extensão natural para potenciar a capacidade de vigilância e dissuasão desses navios. Portanto, veículos não tripulados é o segundo grande vetor. Terceiro, o espaço. Portugal tem, desde 2018, a estratégia Portugal Espaço 2030. Desde 2009 temos a Agência Espacial Portuguesa e estamos neste momento a edificar Forças Armadas Portuguesas, sob a coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, as capacidades de âmbito espacial. E, portanto, essas capacidades de vigilância através do espaço vão ser fundamentais e estão a ter aqui um impulso grande desde 2018, como disse, desde a aprovação da Estratégia Portugal Espaço 2030, e com um foco também naquilo que é a intervenção no domínio da defesa. Portanto, para sumarizar e concluir esta minha intervenção, 3 grandes domínios: capacidade de investigação científica, veículos não tripulados e o domínio espacial. E isso conclui a minha resposta. Muito obrigado. Eu poderia só dar aqui uma chega Sim. relativamente a este tema, que é o seguinte: quando a DGRM elaborou o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, uma das áreas que nós previmos como atividade foram plataformas multiuso, chamadas ilhas artificiais. Nós temos três espaços desses previstos ao longo de Portugal, um ao Largo de Leixões, outro ao Largo de Lisboa e outro ao Largo de Vila Real de Santo António. E um dos objetivos desses espaços, estamos a falar de espaços com cerca de 10 km quadrados, mais ou menos, é justamente poder instalar ilhas artificiais, no caso da de Vila Real de Santo António, poderá ser bastante útil para o reforço e vigilância das fronteiras marítimas e da própria fronteira externa da União Europeia, e o desenvolvimento de tecnologias que permitam ir ao encontro daquilo que foi dito para justamente a vigilância marítima, porque ela vai ter que recorrer a novas tecnologias. Não é? E as ilhas artificiais, eu espero que alguém um dia note aquela possibilidade que está ali ao largo de Vila Real de Santo António, de instalar equipamentos ao largo, criar uma pequena zona portuária ao largo, com capacidade maior de mobilização e de projeção de forças. O que nós podemos também recear, digamos assim, é que se não tivermos essa capacidade de vigilância, de
proteção das áreas marinhas protegidas, esse papel acaba por ser assumido pela União Europeia. E quando nós dizemos assumido pela União Europeia, a União Europeia não é uma entidade abstrata, é muito concreta. É, digamos assim, a expressão de quem tem poder na União Europeia. E, portanto, no nosso caso, isso é particularmente preocupante, José Manuel? Sim, é bastante, não é? E essa é uma questão. Portugal tem, enfim, o Nuno Monteiro tem melhores condições do que eu para falar sobre isso, mas Portugal representa uma das maiores fronteiras externas da União e marítima, não é? Neste momento é capaz de ser a maior fronteira externa marítima da União Europeia, deve ser Portugal. E evidentemente que se nós não soubermos, nós vamos ter que cumprir as nossas funções e nunca, mesmo que tenhamos ajuda dos países da União para a defesa externa das fronteiras, ou seja, a fronteira portuguesa acaba por ser uma fronteira da própria União, isso nunca poderá ser trocado por troca de soberania, quer dizer, não poderão haver aqui, na minha opinião, outro tipo de forças a fazer a vigilância das nossas fronteiras que não sejam portuguesas. Enfim, é a minha opinião, não tem a ver propriamente com as funções que exerço, mas isto penso que é um dado que tem que se assumir, não é? E desse ponto de vista é evidente que a Comissão Europeia irá desenvolver e estará a desenvolver elas são muito prováveis nisso, de desenvolver programas e projetos para que promovam forças conjuntas, onde sabemos que... É a questão que iríamos já lá chegar inevitavelmente da Guarda Marinha, da Guarda Europeia, ou da Guarda Costeira Europeia, que tem vindo paulatinamente a dar os seus passos. Isso é uma porta, uma porta para tomar em conta, enfim, eu diria, do nosso mar, não é? Esse tipo, Portugal tem que estar muito atento a isso, não é? No sentido de não entrar por caminhos que não sabe onde vão dar. Ou nós sabemos exatamente onde é que os caminhos vão dar e controlamos o caminho, ou então a porta deverá manter-se fechada. É a minha opinião, não tem a ver propriamente com as funções que exerce, é a minha opinião enquanto cidadão, enquanto pessoa, enfim. Sim, mas nós estamos aqui, acima de tudo, como portugueses, de alma salgada, preocupados com o futuro desta nação, não é? Não... Agora, é evidente que concordo inteiramente com o que o Nuno Monteiro disse, não é? Porque, em absoluto, nós precisamos de reforçar e de ter uma frota de navios oceanográficos bastante maior que a que temos. Não temos meios para isso, mas temos que perceber, temos que os arranjar. E se não conseguirmos ter navios grandes ou plataformas grandes, temos é que ter Portugal tem que ocupar o mar. A ocupação do mar é absolutamente vital, crucial para isso. E, enfim, mas aí, se calhar, também há a questão que nos falta e que temos lutado por isso, não é? De uma visão de Portugal como uma nação marítima. E mesmo essa questão dos meios, nós podemos ver que agora esse navio, que era o Mar Portugal e que agora é Mário Ruido, etc., e que era uma grande conquista, tudo isto é planeado isoladamente. E esse navio que custou, enfim, já com os equipamentos, há cerca de entre 12 e 14 milhões, não sei, não importa. Mas nós temos que pensar, por exemplo, em França, não só tem 2 institutos hidrográficos, como o último que eu saiba, o último navio hidrográfico do Ifremer custou 150 milhões. Isto não quer dizer que não são os milhões que determinam a qualidade, não é? Mas eles têm, até porque têm, enfim, ainda território espalhado por todo o mundo, mas têm uma capacidade extraordinária hidrográfica que nós não temos. E eventualmente eles hoje conhecem muito melhor o Atlântico Norte, mesmo as áreas que são sob jurisdição portuguesa, do que nós, não é? E portanto isso é preciso ter muito cuidado. Inclusivamente, e agora também aí na última conferência em que o Nuno Sardinha Monteiro participou, também se falou de outra questão, que foi uma das razões que me levou até a lançar o Jornal da Economia do Mar,
que são os cruzeiros científicos, que nós continuamos, creio eu, com pouca capacidade de sabermos exatamente o que andam e o que andam a fazer. Certo? Sim, é assim, essa também é uma preocupação constante da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, tentar perceber o que é que, digamos, o interesse que as águas portuguesas, os espaços marítimos portugueses suscitam da parte de navios de investigação estrangeiros. Fazemos essa monitorização das atividades desses navios, mas a melhor resposta, e indo ao encontro daquilo que o José Manuel Marques também referiu, é ocuparmos o espaço. Portanto, ocuparmos o espaço em termos de investigação que fazemos nós, conhecermos, como eu digo, não se pode defender aquilo que não se conhece. Portanto, a base é o conhecimento científico. E por isso mesmo é que quando falamos em áreas marinhas protegidas, extensão da plataforma continental, a nossa primeira preocupação na Marinha vai para conhecer, vai para a vertente dos navios de investigação científica. E depois então proteger como? Proteger, obviamente não podemos, os nossos espaços marítimos são tão alargados que não podemos ter um navio em cada canto, seria completamente insustentável. Mas podemos, de facto, potenciar a atuação dos navios que temos, dos navios que vamos ter, nomeadamente dos navios de patrulha oceânica. Temos 4, vamos ter mais 6. A resolução do Conselho de Ministros foi aprovada recentemente, como já referi. Mas cada navio desses, se dispuser de um destacamento de veículos não tripulados aéreos, potenciará de forma extraordinária a área que consegue vigiar em termos de espaços marítimos. Portanto, isso também é fundamental. Em relação àquilo que é a tendência de evolução para uma guarda costeira, eu penso que é mais ou menos unânime aquilo que é o pensamento e o sentido do pensamento político e o sentido da sociedade portuguesa que a responsabilidade em relação àquilo que é o exercício da soberania, da autoridade do Estado, da jurisdição nos espaços marítimos nacionais deve ser exercido por Portugal. E, portanto, a melhor resposta que devemos dar é ter meios, porque, e apesar de tudo o que eu referi, a capacidade dos veículos não tripulados potenciarem como vetor de vigilância as valências dos navios, apesar da exploração de novas tecnologias, onde se incluem não só esses drones, como também as tecnologias espaciais e tecnologias de Big Data, que já estamos a explorar na Marinha, para tentar perceber entre a enorme panóplia de dados que nos surgem do mar, de também uma miríade de instrumentos de vigilância, o que é que está de facto a acontecer, para tentarmos ver e separar o trigo do joio, o que é que são as atividades normais daquilo que é anormal e que pode ser suspeito. Portanto, a Marinha já está a utilizar no Centro de Operações Marítimas, no Comar, tecnologias de inteligência artificial e Big Data, para, utilizando vários instrumentos de conhecimento marítimo, perceber, dentre as atividades que se desenrolam no mar, aquelas que podem ser suspeitas, e, portanto, para tentarmos perceber e direcionar os nossos esforços de interseção e de vigilância. Agora, a grande mensagem neste âmbito, acho que deve ser que, se nós não ocuparmos o espaço, haverá tendência para alguém o ocupar em nosso lugar. E o apetite da União Europeia, já percebemos que há uma corrente no âmbito da União Europeia que defende a evolução para uma guarda costeira europeia. Julgo que não é esse o caminho defendido pelo governo português, e julgo também que o sentir da população portuguesa não vai nesse sentido, mas a forma de o contrariarmos e lutarmos pelo mar que é nosso é, de facto, termos capacidade de o conhecer, de o proteger, de o vigiar, ocupando o espaço. E independentemente de tudo o que eu referi, das novas tecnologias da inteligência artificial, do Big Data, dos veículos não tripulados, das tecnologias espaciais, há um elemento que vai ser sempre fundamental
para a atuação no mar. São os navios. Portanto, tudo o que eu disse, e que é fundamental, não dispensa termos navios. Portanto, também temos que ter navios e temos que os potenciar. Eu não sei, Gonçalo, posso meter aqui só uma coisa? Esta questão que o Nuno Sardinha Monteiro colocou é crucial e é absolutamente decisiva. E não depende apenas, neste caso, do Ministério do Mar ou do Ministério da Defesa, este tipo de questões. Depende do país inteiro. Ou o país assume que tem uma vocação marítima, ou não. E uma vocação marítima, um desígnio marítimo não é uma vocação, não é um desígnio do mar. Quer dizer, o mar não é o nosso desígnio. O nosso desígnio é ser uma nação marítima. E a nação marítima é aquela que tem por desígnio não o mar, mas o além-mar e o ultramar. Portanto, é aquela que busca a outra margem. Mas que para buscar a outra margem, seja lá que margem for, enfim, os outros parceiros com quem nós partilhamos as bacias oceânicas e atlânticas, para fazer isso, esta nação tem que ocupar o mar. Se não ocupar o mar, nunca terá uma vocação marítima. Porque a Alemanha ou a Bélgica também têm esta grande apetência para ocupar o mar, embora não tenham mar, ocuparem o mar dos outros, sobretudo. Não, mas o que nós vimos, enfim, foi, como eu digo, quando fiz essa análise, um pouco ainda, não foi um estudo profundo, mas que me surpreendeu foi o maior número, naquele período que eu estudei, o maior número de cruzeiros científicos realizados nas nossas águas tinham sido de navios alemães. Sim, claro. E portanto, a Alemanha não tem mar, mas também é a nação europeia, a segunda nação do mundo com maior número de patentes na área da biotecnologia. E, portanto, não creio que seja no Mar do Norte, a partir do Mar do Norte, que essas patentes são realizadas. E daí também estas questões que se podem colocar, inclusive da determinação das áreas marinhas protegidas. E o que eu ia perguntar assim, ao Zé Manuel é exatamente como o responsável da DGRM, até por esta área, também das áreas marinhas protegidas e por aí fora, se nós temos como nação essa visão, porque, e consequentemente, uma política e uma estratégia bem integrada para o todo nacional, porque eu acho estranho, por exemplo, ver iniciativas que muito louváveis em muitos aspectos, com certeza, como por exemplo do Fórum Oceano Azul, que está a trabalhar com grandes fundações internacionais, mas também para a determinação de áreas marinhas protegidas nacionais, não é? Inclusivamente nos Açores. E, portanto, o que eu vejo é que temo continuar a termos muitas políticas isoladas e não estarmos ainda a ver o todo nacional. Será assim? Não. Todas, enfim, o país sabe e foram constituídos e têm feito um grande trabalho nesse sentido ao longo dos últimos anos, no sentido de tentar perceber quais são as zonas marítimas que justificam a criação de uma área marinha protegida. E nesse sentido foi feito um relatório num grupo de trabalho que foi publicado numa resolução do Conselho de Ministros, que é um relatório, enfim, um relatório bom, bastante bom, que identifica o conjunto de áreas marinhas protegidas no país inteiro, mais de 30% até, identifica as zonas que têm interesse para a conservação da natureza e justifica porquê, com questões ambientais e com critérios. Esse trabalho foi feito pela administração, juntamente com ONGs e juntamente com a comunidade científica. Portanto, isso foi um trabalho bastante robusto, muito bem feito, enfim, e que envolveu milhares e milhares de horas de trabalho de muita gente. Neste momento há um outro grupo mais pequeno que está a trabalhar no sentido de desenvolver uma metodologia para priorizar, digamos, ao longo do tempo, como é que porque o país está comprometido com a comunidade internacional no seu conjunto, de chegar a 2030 com 30% de mar protegido. Portanto, este pequeno grupo de trabalho agora o que está a fazer é propor uma metodologia que permita
priorizar e selecionar quais os espaços marítimos que irão ser designados e classificados, de modo a que cheguemos a 2030 com o mar protegido. Portanto, em função de critérios ambientais, critérios socioeconómicos, critérios geopolíticos, enfim. Neste momento isso está a ser trabalhado e, portanto, iremos chegar a uma conclusão brevemente, enfim, até ao final do ano chegar-se-á seguramente a uma proposta que depois será sujeita à discussão. Portanto, o país tem estado a trabalhar nesse sentido. Evidentemente, todos os esforços da chamada sociedade civil que ajudem a administração neste desidrato são bem-vindos, não é? Mas o mar é coisa pública, o mar pertence, É o domínio público público. marítimo pertence ao Estado, não é? Pertence do Estado e não é delegável. Portanto, o domínio público marítimo pertence ao Estado nós só podemos gerir aquilo que nos pertence, quer dizer, quem poderá gerir o domínio público marítimo é o Estado, ninguém mais pode substituir ao Estado na gestão do domínio público marítimo. Evidentemente que o Estado pode ter Mas, por exemplo, quando contratos ou parcerias, mas é ao Estado. quando a Fundação Oceano Azul anuncia a criação de uma área protegida ao largo do Algarve, como agora aconteceu, o que parece ou se afigura é que há ali uma certa, assim, afastamento da política nacional. Que coordenação é que existe, até porque, enfim, a Fundação Oceano Azul tem outras ramificações, aquilo depois tem a ver com áreas de pesca, fala-se do pescado sustentável, também tem interesse na área do pescado sustentável, por aí fora. E, portanto, isso são questões muito delicadas, ou não? Sim, estamos a falar, creio que, de alguns, enfim, grupos empresariais que não fazem parte da Fundação Oceano Azul, mas no seu conjunto estão ligados através de uma sociedade maior. Pois, essa administração tem que ter cuidado e nós estamos atentos no sentido de evitar que haja aqui, digamos, perturbação da transparência em todo este processo. Aquela área marinha protegida em concreto é uma área marinha protegida localizada em mar territorial, localizada num dos maiores pesqueiros do país, foi indicada no plano de ordenamento de espaço marítimo como uma área marinha, como um sítio para ser classificado, como área marinha protegida, e, portanto, essa área marinha protegida a ser classificada terá que se enquadrar dentro dos regimes de classificação em vigor, e, portanto, nesse caso, é o ICNF que compete a gestão daquela área e a classificação e a criação daquela área. Portanto, a administração, quer a DGRM, quer o ICNF, receberam essas propostas vindas da Fundação Oceano Azul, já há muito tempo, aliás. Achámos que, enfim, tinham alguma razão de ser, incluímos-la no roteiro das áreas marinhas protegidas e, portanto, irão ser tratadas de acordo com a legislação em vigor, não poderá ser de outra forma, quer dizer, a Fundação Oceano Azul não legisla, portanto, propõe e depois, ao abrigo da legislação que existe, essas áreas serão integradas e serão geridas. E aqui as questões de transparência são sempre asseguradas para a parte da administração. Nós somos obrigados a isso, não é? Eu não sei se, quer dizer, o dever devo, mas se esta pergunta é um bocadinho difícil de responder em público, mas a Marinha é conhecida, a Marinha, enfim, e as Forças Armadas em geral, mas a Marinha em particular, por ter aquilo que se diz vulgarmente, se designa como pensamento estratégico. E o que eu pergunto é se, olhando do mar, se vê que Portugal tem ou não uma estratégia para o mar e tem consciência da nação marítima que é. É assim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Aliás, nos últimos anos tem sido feito um trabalho, eu diria, notável na conceptualização e na formulação estratégica para o mar. A Marinha, como referiu, tem uma longa tradição nessa vertente, daquilo que é
a formulação, a operacionalização, o controle de estratégias de âmbito naval próprias, naturalmente, e assim é obrigada, porque a edificação de meios navais normalmente tem que ser pensada com 15 anos de antecedência, os navios começam a ser negociados e concebidos 10 anos antes, começam a ser construídos 5 ou 6 anos antes e depois vão servir durante 40 ou 50 anos. Portanto, nós estamos a pensar agora em navios que os NPOs, o programa dos NPOs começou há 15 anos, provavelmente, há 15, 20 anos, a substituir as corvetas. Os NPOs que vão ser entregues, navios de patrulha oceânica, já temos 4, vamos ter mais 6, os últimos vão chegar no final desta década. Ora, final da década de 20, perto de 2030, se eles sobreviverem 40 anos, estamos a falar de navios que vão estar ao serviço até 2070. Portanto, a Marinha, obviamente, tem que ter um processo de formulação, operacionalização e controle da sua estratégia e da estratégia naval extremamente robusto. E tem sido pioneira em muitas vertentes daquilo que é a gestão estratégica, mesmo a nível da administração pública, e temos parcerias com outros órgãos da administração pública que temos apoiado para lhes transmitir o nosso know-how nesta matéria. A nível daquilo que é a intervenção do Estado em relação ao mar que é nosso, eu acho que o Ministério do Mar tem feito um trabalho notável na formulação de uma estratégia, fazendo um caminho extremamente robusto. Tivemos uma primeira estratégia nacional para o mar, eu julgo que foi pouco depois de 2006, creio. Exatamente, 2006. Depois tivemos uma segunda estratégia nacional para o mar em 2013, já mais robusta, já com indicadores e metas que permitiam uma avaliação e um controle mais efetivo. E tivemos agora, este ano, a publicação da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030. Eu já tive a oportunidade de o escrever num artigo para o Jornal de Negócios. Acho que, de facto, é um documento extremamente abrangente, que cobre quase todas ou todas as vertentes de intervenção no mar. Inclusive é aqui uma área que nem sempre é difícil tratar no âmbito das estratégias nacionais para o mar, que é a vertente da segurança e defesa, porque depois entra numa tutela governamental que é diferente, mas este ano foi possível incluir objetivos, linhas de ação na Estratégia Nacional para o Mar, que têm a ver com novos meios para a atuação da própria Marinha no mar que é nosso, no mar português, aquilo que eu gosto de chamar a Lusitânia Azul. A estratégia cobre aspectos ambientais extremamente robustos, aspectos económicos, aspectos sociais, aspectos político-diplomáticos e de relações internacionais, e inclusive aspectos de natureza securitária e de intervenção e de exercício da autoridade do Estado do Mar. Portanto, temos uma boa estratégia que foi publicada este ano, para a qual a Marinha teve a oportunidade de contribuir e deu contributos efetivos e que o Ministério do Mar incorporou. Essa estratégia é uma estratégia abrangente, é uma estratégia que eu costumo dizer que é amiga da implementação, no sentido em que tem objetivos concretos, tem indicadores e tem metas, e portanto podemos monitorizar a sua implementação ao longo da próxima década. E portanto julgo que temos feito, nós todos como país, aqui neste caso em concreto sob a liderança do Ministério do Mar, dos vários Ministérios do Mar, um caminho extremamente consolidado, e eu tenho muito orgulho na Estratégia Nacional para o Mar que foi publicada este ano, porque acho que é de facto um documento robusto e que tem uma visão para o mar, uma visão que é sólida e que nos permite ter um caminho. Podemos estar otimistas e ter esperança que daqui a 15 anos estamos melhores do que hoje. Zé Manel, é a mesma opinião, a mesma visão otimista? Sim, eu olho para a história portuguesa e só posso ser otimista para o futuro, não é? Os portugueses sempre conseguiram se ingrar e afirmar-se no mundo como poucas nações o fizeram,
Isso é um orgulho, não é? Portanto, o futuro não será, nesse ponto de vista, olho sempre para o futuro com bastante esperança, não com saudosismo do passado, mas com bastante esperança. E, de facto, complementando o que eu dito por Nuno Sardinha Monteiro, a Estratégia para o Mar, a Estratégia Nacional para o Mar é um documento que tem vindo a ser trabalhado e, portanto, que o país, desde há bastante tempo, sempre achou que era fundamental que tivéssemos essa Estratégia Nacional para o Mar, portanto, é um documento importante para o país. O Ordenamento do Espaço Marítimo é outro documento importante, nesse ponto de vista, Portugal, enfim, ao nível mundial, tem dos melhores instrumentos de ordenamento, estou convencido. Aliás, a Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo foi publicada ainda antes da Diretiva Europeia ter sido aprovada, não é? Portugal sempre teve muito carinho pelo mar, nas questões marítimas. Nós não optámos pelo nuclear por causa de questões do mar, mesmo as questões do petróleo foram as questões marítimas, isto é, as questões marinhas, dizem muito aos portugueses. Portanto, não é possível que isto não digam, não é? Agora, nós, para olharmos para o mar com melhor esperança e com mais esperança, não basta apenas o esforço do Ministério do Mar, que tem sido notável, não basta apenas o esforço do Ministério do Mar, o esforço do Ministério da Defesa, óbvio, não é? Porque na Marinha, mas depois temos que falar na educação, nas escolas, treinar os miúdos desde pequenos para as questões do mar, proporcionar-lhes cartas de marinheiro, por exemplo, uma ideia que já tem sido falada há muito tempo, na indústria, para onde é que vão os principais vetores da indústria, enfim, toda a economia. Depois, claro, no fundo, temos que assumir de facto a consciência de sermos a nação marítima. Exatamente, é isso mesmo. Que ainda, eventualmente, não somos. Mas... eu diria, e isto é uma nota que, enfim, eu sei que é polémico o que eu vou dizer, mas eu acho que o país, nos últimos tempos, nas últimas décadas, deixou de ser uma nação marítima. Passou a ser uma nação excessivamente preocupada em orbitar à volta de Bruxelas e de que Bruxelas pensa. Muito continentalizada. Continentalizada, exatamente. E passámos a olhar para o mar não com os olhos de uma nação marítima, mas com os olhos de uma nação continental, em muitos aspectos. E é isto que me preocupa mais, porque a Alemanha olha muito para o mar e tem muitos navios oceanográficos, mas a Alemanha nunca será uma nação marítima. Mesmo dir-se-á da Bélgica e por aí, embora a Flandres fosse marítima. Mas nós temos que olhar para o mar não com os olhos de uma nação continental, mas com os olhos de uma nação marítima. E nós só podemos olhar para o mar com os olhos de uma nação marítima se a cultura da maritimidade for mantida e alimentada no povo português. E isto não depende só do Ministério do Mar. O Ministério do Mar é, obviamente, que é aqui o grande músculo em tudo isto, com a Marinha, mas a educação é fundamental, é absolutamente vital. Eu sei que é polémico eu dizer isto, mas eu acho que nós deixámos de ser uma nação marítima. Enfim, temos aqui está latente e despontará a qualquer momento, estou convencido disso, mas nós, para sermos uma nação marítima, não podemos só olhar para o mar, temos que olhar também para o além-mar. Não é por acaso que a primeira ação que o Reino Unido faz após o Brexit foi uma ação militar com deslocação de um porta-aviões devidamente acompanhado, até às águas do Japão. A Inglaterra sentiu a necessidade de se assumir novamente como nação marítima, andando para o além-mar. Transoceânica. Exatamente. A nação marítima tem sempre os olhos no além-mar. Nunca tem os olhos na borda d'água. Não pode ter. É a minha opinião, sei que é polémica, mas é a minha opinião. Enfim, nós temos que encerrar. O que é que eu me esqueci de abordar? E o que é que vamos ter que abordar numa próxima vez? Olha, há um tema aqui fundamental que é a gestão das grandes áreas marinhas protegidas. Como é que elas são geridas? O mundo está preocupado em atingir 30% de áreas marinhas protegidas, 100% geridas e representativas, mas em boa verdade a discussão sobre a gestão dos grandes espaços marítimos que farão os 30%, ninguém sabe como fazer. Ninguém sabe como fazer a gestão de áreas marinhas protegidas na zona económica exclusiva ou
nas zonas das plataformas estendidas ou no mar internacional, é uma discussão que se começa agora a ter e ainda de uma forma incipiente. A OSPAR já iniciou há alguns anos e chegou a becos sem saída. O mundo percebe que é preciso criar um instrumento vinculativo ao abrigo das Nações Unidas para a gestão de áreas marinhas protegidas e outro tipo de espaços, mas estamos comprometidos com esta meta, ter 30% de áreas bem geridas, e a discussão sobre a gestão destes grandes espaços, onde o paradigma da liberdade de movimentos no mar é um paradigma. Portanto, o Estado costeiro, se sabe gerir bem uma área marinha protegida no mar territorial, que é seu e, portanto, que controla tudo, na zona económica exclusiva, nas plataformas exteriores e no mar internacional, tudo isto não existe. Esta é uma questão, é um desafio que deve ser levado a sério por todos, e Portugal aí tem razões e tem motivos para tomar a dianteira por causa das plataformas estendidas que temos e que temos defendido, e saber como é que se vão gerir aquelas áreas marinhas ali. E na área da Marinha, o que é que se lhe oferece dizer a concluir e que eu não falei, não é? Eu não tenho nada assim de relevante a acrescentar. Acho que a vigilância do nosso mar é uma preocupação constante da Marinha. Naturalmente, o exercício da autoridade do Estado, o exercício da soberania nos espaços marítimos que são nossos. A Marinha está muito envolvida e muito empenhada em modernizar os seus meios navais, naturalmente sob a liderança da tutela política e de acordo com as orientações que derivarem da tutela política, e estamos também a explorar todas as ferramentas no âmbito das novas tecnologias, da inteligência artificial, dos veículos não tripulados, das tecnologias espaciais, para conseguirmos exercer a nossa soberania nos espaços marítimos que são nossos.